bonitinho. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Pri, pra você. Pode. Quem que é essa pessoa? Não, brincadeira. Ah, Você falou te que falo, que é uma, claro, que é uma pessoa, com o maior prazer. que é uma pessoa, Aquela louca, que é uma pessoa popular aqui. Né? Então, geralmente, o que as pessoas procuram? Pessoas populares, conhecidas. Sim, influencers. Né? Então, Claro. então, essas pessoas, teus amigos ou conhecidos clientes, que entraram em contato com esta mulher que é popular na sociedade, toda fina, que é uma golpista, que eu vou ficar sabendo quem é que a Pri vai me contar. O que eles fizeram? Tipo assim, eles acreditaram, porque a pessoa é conhecida. Óbvio. E foi isso que eu falei. Vocês usaram o meu nome. Eles falaram, você não tem nada a ver com esse aluguel. Eu falei, agora eu tenho, porque eu dei o meu respaldo. Ah, porque você conhece a mulher safada? Eu conheci, claro. Conhece? Conheço. Tá aqui ainda? Aí eu falei assim, quer saber? Eu coloquei advogado no Eu meio. disse ele que eu queria pedir pra ele falar. Eu coloquei advogado no meio. Porque você não vai fazer isso. nenhum nem Não, outro, é terrível. entendeu? Tá tudo errado, então vamos consertar. Então vamos educar as pessoas sobre este assunto. Como funciona a sublocação? Não funciona. Não existe. Não existe sublocação. Sublocação Mas ilegal. você pode fazer a não roommate? ser que o dono autorize, mas a maioria dos condomínios não autorizam sublocação. A não ser que o dono autorize. O dono do imóvel precisa, se tem contrato de sublocação. E a maioria dos contratos de aluguel dizem não pode sublocar. Agora, porque você tá alugando com seu crédito, tá alugando com... A pessoa tá alugando porque a Márcia pode alugar, porque ela pode me pagar. E a outra pessoa? Pri, explica direitinho. Mas na minha clínica, sublocar. eu subloco 1, 2, 3, 4 salas. Logicamente, com aval do dono. Óbvio. Só que assim, o valor que você paga, tá, na clínica, ou o valor que você recebe do seu sublocado, não pode ser mais do que o valor que você paga. Make sense? Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu pago... essa família pagava eu pago 10 mil, um exemplo. de aluguel. Mas o que é E eles policial, alugavam... que é outra coisa. mas... Não. Eles o alugavam para 2 famílias a casa, uma na garagem lá em cima, outro dentro da casa. Não deixavam usar a garagem, então eles Tava fazendo dinheiro. Isso é super comum aqui. Pagavam 2.300 e ganhavam 3.500 na casa. Então, mas isso é comum na comunidade brasileira, alugar o quarto. É muito... Roommate. Não, o quarto, sim. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Você tem roommate e tudo mais. Mas você tá fazendo dinheiro no aluguel da outra pessoa. Você tá fazendo dinheiro... tá fazendo Isso over. Você não mora na casa, você não... você não mora na casa. Mas até a questão de roommate, alguns, até mesmo isso, você precisa ter a autorização do dono da casa. O dono da tem que casa. saber quem que está dentro da casa. Uma história triste. Eu tenho uma amiga, eles alugaram um quarto para uma pessoa super bem recomendada, fazendo a história curta, saiu de lá com polícia. Porque não queria sair dizendo que ela tinha direitos. Então, assim, tem que rever, gente. Tem que rever tanta coisa. Cada casa. Eu alugo a minha casa, porque eu não moro lá, mas a casa é minha. Eu tenho contratos por determinados tantos, mas a casa é minha, com o aval do dono pode. Sim. Mas assim, o que eu tava falando é a questão da gente mudar pra cá e falar que todo mundo leva golpe. Exato. Às vezes não é um golpe, não é um você golpe. fez errado. Mal você não assinou um contrato, você mudou de país e foi morar numa casa sem ter um contrato assinado. Você tá pagando pra uma pessoa que você não sabe quem é. Eu acho então, às vezes a pessoa fala, eu me ferrei, coitada de mim. Não, mas cadê o seu contrato? É muita inocência também, né? O empresário, ele me cobrou isso, depois me roubou. Falei, mas você assinou aquele contrato. Na hora que você tava impressionado, não sei o que, você assinou. E depois? Aí quem que é o ruim da história, né? Eu acho que isso vem muito da nossa cultura, que nós, como brasileiros, a gente tem a cultura da vantagem, mas não da vantagem no sentido pejorativo. A gente sempre quer olhar um dia, um negócio, e a gente quer ver assim... O que eu posso levar vantagem? O que eu posso levar? A vantagem. Né, eu escolher X e não Y. Isso é muito da nossa cultura. E aí a gente tem que entender que quando a gente vem pra cá, a cultura do americano é by the book. Né? É ali, é tudo muito certinho. Preto no branco. Então, assim, se você tem alguma coisa, você tá vendo que você tem uma vantagem, você já pode desconfiar, você vai se informar se aquilo ali, por exemplo. Porque, vamos lá, questão de casa, a gente, quando você vem pra cá e você tem filhos, o que determina a escola que o seu filho vai é o seu endereço. Sim. Muitas vezes, obviamente, a escola que ela é mais bem graduada, né, mais bem ranqueada, ali os aluguéis vão ser mais caros. Muitas pessoas fazem o seguinte, não, você aluga aqui que é mais barato e a gente te arruma um endereço para você, para o seu filho. Nossa, cansei de receber essas propostas, porque a minha casa é no Dr. Phillips. Que é mais bem ranqueada. Entenda. Isso parece muito, né, atrativo pra gente. Poxa, eu vou morar num outro lugar que é mais barato, mas meu filho vai estar na escola, acordar cedo, levar pra escola. Só que você tem que pensar, quando você pensa assim, é uma vantagem? Poxa, é uma vantagem.
pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Qual é a coisa errada? Se a escola descobrir, você vai ter que tirar seu filho no meio do ano letivo, entendeu? Pode não tem ônibus, não tem os benefícios, você perde tudo, exatamente. É verdade. Então, assim, isso é má informação, exemplo, né? Qualquer coisa que você está vendo, é aquela coisa, né? Assim. Se é muito barato, você tem logo... Se é verdade, porque não é, né? Exatamente. Essa situação de usar o teu nome... A esmola é demais. Né? Essa ideia essa questão de você dar o seu nome como referência, me aconteceu uma situação uns 2 anos atrás, chegou um cidadão... Ó, Cristina Farias, da VIP Clinic, só falar que ela que mandou. Ele tá aqui com você hoje. Não, eu tô falando. Faz tempo Deve que ter eu tô alguma... Cris. Faz tempo que eu tô. E aí, assim, eu tive uma experiência terrível de recomendar alguém. Eu fiz uma carta para a imigração, porque ele veio me pedindo uma carta para a imigração. Essas cartas que você recomenda, que você faz uma aval. Assinei a carta. Um dentista, cirurgião, vindo do Brasil. Conheci a esposa dele. Eu vi ele várias vezes aqui na cidade. Se conectou com a cidade, vários business. Então, para mim, estava tudo bem. 2 anos atrás, ele foi preso. É bem possível. Né? Ele foi preso e eu fiquei sabendo, quando eu recebi uma ligação dele, estava ligando no meu telefone pessoal, querendo ajuda. Eu falei, como assim? Eu dou carta de recomendação, ele fez procedimento errado, pegaram ele na cadeira do dentista, dentro da casa dele fazendo, e ele não foi deportado, ele pagou uma fiança e está respondendo o processo. E você deu um exemplo então, bem assim, legal do dentista dentro de casa. Quem usa o dentista dentro de casa... Vai ter o serviço de um dentista dentro de Se casa. der um problema, não é o dentista que é safado. É safado e você também. Isso foi 2 anos atrás. Só que uns 15 anos atrás... uma outra dentista foi pega dentro aqui na Johnny Young. Você lembra dela, né? Não vamos falar nome, né, gente? Não, eu lembro da situação, né? Por quê? Porque ela contratou a minha sobrinha para fazer o marketing dela, mas até aí a minha sobrinha estava achando que era uma dentista legalizada aqui, né? Aí ela só foi entender que ela era illegal quando ela chegou na casa, que ela viu todos os apetrechos dela. Cadeira de dentista, ultrassom, todos os aparelhos numa maquininha que ela tinha esterilizado. Conclusão, ligaram, denunciaram, o officer foi lá, o investigador foi lá, essa foi deportada. O que eu estou falando? Eu recebo proposta todos os dias na minha área, vou falar da minha área, tá? Médicos, enfermeiros, especialistas, dentista, querendo vir para cá e vir com um jeitinho brasileiro. A gente já bota um não, assim, bem redondo, que não dá. Quer vir? Quer procurar um advogado para fazer um visto EB2, um EB3, ou um visto de qualidades, habilidades extraordinárias, e tem até uma outra habilidade. O advogado, ela falou, viu, gente? Não é especialista também, não. Então, assim, tem vários meios de você hoje fazer, como a Priscila falou. Antes a gente vinha tentar a sorte, vinha lutar, vinha sair mesmo de um país que não te ajuda, que não te apoia. Eu não tive oportunidade no Brasil, nunca tive. Lutei, abri empresa e a gente sempre morre nadando, né? Mas você imagina, então, assim, hoje com tanta informação, a realidade é que existem formas de você ver existe. Que lá atrás a gente nem sabia. Eu dou consultoria de business todos os dias. Assim, eu não cobro, porque eu entendo assim, eu faço isso porque eu amo. Dá o teu telefone aqui ao vivo pra gente. Eu gosto, não vou dar, não. Vai falar com a minha equipe primeiro. Então, assim, a gente orienta, a gente ajuda, a gente não faz questão nenhuma de ajudar. E mesmo assim, você sentando, orientando, fazendo a consultoria, a pessoa quer fazer errado. Aí já é um outro problema de cultura, é um problema realmente, como você falou, Rafa. A pessoa tem toda a possibilidade de vir aqui de uma maneira correta e ela prefere fazer o errado. Então ela vai sofrer consequência? Vai. Os filhos vão sofrer consequência? Vai. Entenda, é uma pena. Aqui as consequências existem, as leis funcionam. A conta chega, né? As pessoas chegam aqui e contam a história que elas querem. Sim, só e nos que a máscara comove. Vai cair e isso vai vir à tona. Mas, Márcia, olha assim, quem faz coisa errada, a uma hora chega, a conta chega, não tem jeito. Eu vejo pessoas boas, maravilhosas, famílias decentes, que vêm, trabalham, se sustentam, estão aqui até agora. Eu conheço famílias que estão ilegais desde quando eu mudei aqui. Nunca conseguiram o green card. Nunca conseguiram. Por uma situação ou outra. Estão trabalhando até agora, têm empresas, pagam seus impostos,
paga o ARS e estão aí. A polícia nunca pegou. Por quê? Porque faz a coisa certa. Porque esse país não é contra imigrante. Não é. Esse país, ele não eu é. falo sempre, esse país ele é contra imigrante criminoso. Criminoso. Ele não é contra ilegal, ele é contra ilegal criminoso. Exatamente. Agora, eu também vejo várias situações. Teve uma situação de um restaurante que abriu ali um pouquinho perto do teu. Eu já vi médico, dentista, pessoas que abriram restaurantes. Todas as áreas se dá mal e embora. É um vendaval. Vem, causa toda aquela ventania e vai embora. Por quê? Por que não permanece? Porque não tem uma conduta decente. E nós estamos falando de empresários muito bem-sucedidos no Brasil que chegam ainda com mentalidade. Não é nem a conduta. Eu acho que volta para aquela história de aprender a cultura. Mas existe a má índole também, Pri? Com muito dinheiro. Tem restaurantes muito grandes no Brasil que já abriram aqui. E não deu. Fecharam. Por quê? Porque o método brasileiro não é. O americano não come aquele tipo de comida. A Rafa, ela bombou por quê? Porque ela se especializou, americanizou exatamente. O produto dela, ela focou no público americano. Eu falo assim, ó, a clínica não é uma clínica brasileira, não é. Sabe por que eu fico possessa com essa situação? Porque a gente ensina, a gente educa, a gente ajuda, não cobramos e assim mesmo a pessoa procura fazer coisa errada. Começa a cobrar, porque daí... Não, vou cobrar. $250 a hora por uma consultoria de 1 hora. Pronto, cobrei. Aí vou dar meu telefone, 250. O teu público é mais americano ou brasileiro? Mais americano. Mais a gente americano. tem uma faixa de 70% do nosso público é americano. Tanto que eu falo muito que, enquanto a maioria dos restaurantes brasileiros sofreu muito durante a pandemia, principalmente no verão de 2020, eu nunca vendi tanto. Foi o meu melhor verão, foi o verão de 2020. Porque as fronteiras estavam fechadas, então o próprio turismo interno, os americanos, eles não tinham para onde ir, a maioria dos estados estavam fechados e só quem estava aberto era a Flórida. Então, todo mundo, Califórnia, Nova York, no verão, só tinha para vir para cá. Então, os parques, tudo que estava aberto estava lotado. O meu restaurante estava lotado. 2020, a gente não tinha onde botar tanta gente. Enquanto, infelizmente, eu via muitos colegas no mercado brasileiro que eram mais focados somente no público brasileiro. Eles sofreram. Então, por isso que eu falo, ó, a clínica, as pessoas perguntam assim, a Pri perguntou para você se você atendia só o público brasileiro, né? O seu público é diversificado. E é por isso que você sobrevive, é por isso que você tem essa credibilidade que você tem hoje. Porque a gente não pode depender de uma cultura só, gente. Por exemplo, a clínica, ela se criou um nome, é Clínica de Brasileiros. Gente, não é. Eu estou nos Estados Unidos da América. A minha clínica é uma clínica americana. São bilíngues. Eu adaptei. A gente atende brasileiro com muito prazer, muito amor, com muito carinho. Exatamente. Contratei vários funcionários brasileiros que é para poder dar um serviço qualificado, carinhoso, acolhedor. Agora, eu tenho médicos hispanos, americanos e tenho até um médico chinês, uma chinesa maravilhosa. Então, assim, eu não tenho uma clínica brasileira, eu tenho uma clínica americana adaptada para outros públicos. Como é que eu ia sobreviver aqui? Não tem como. Então, os assim, seus são em inglês, né? Tenho inglês, português e espanhol, todos. Por quê? Porque eu trabalho com todos os públicos. Eu não me fechei aqui, igual você falou. Vem, não aprende a língua, não aprende a cultura, se fecha numa comunidade, não fala uma palavra de inglês, depende de todo mundo para sobreviver. Não dá para viver assim, gente. Se você levar um americano pro Brasil, ele não vai ter que se virar. Fica muito restrito. Então, esse é o problema que a gente tem todos os dias na clínica. Tá, vem um brasileiro, eu tenho que traduzir tudo para ele. É o dobro de trabalho para mim. Porque eu tenho uma funcionária que dá essa assistência para ele no front desk e dentro do quarto com o médico, porque ele não quer falar. Ele tem como uma espécie de... não tô conseguindo... Bloqueio? Não é bloqueio, não. Daqui a pouco sai. Assim, ele não quer falar espanhol, pejorativo. E ele não aprendeu inglês ainda, mas também não quer falar espanhol porque acha que está falando feio e acha que está falando errado. Então, assim, é um comodismo muito grande também para nós, para esse paciente, quando ele chega num ambiente que você preparou tudo para ele. Esse comodismo não deixa ele avançar. Não deixa ele aprender nada. Na área da saúde, que quando você precisa entender tudo. Nervosa, você quer entender tudo. O que é importante saber para o público do palco que está lá no Brasil? Que existe uma comunidade brasileira, existe um respaldo em português para todo mundo que está chegando aqui. Mas o mais importante é que a pessoa aprenda a cultura americana e transite bem entre as duas comunidades. Que, aliás, né? Cris, o mês passado, em outubro, junto ao consulado
e também junto à Câmara de Comércio, que até, eu não sei, acho que eu repassei essa informação para vários empresários, finalmente foi aprovado pelo Cira Forlendo. Hoje, a Flórida, ela é obrigada, antigamente não era formal, mas já existia. Porque quando eu trabalhava no hospital, no Florida Hospital, que é o Advent hoje, não tinha essa tradução. Eu fazia e eles me abusavam de mim, porque tinha eu e uma outra brasileira lá só. Agora é obrigatório a Flórida prover um serviço em português para qualquer área, sério. Você vai principalmente, ao médico, eles pegam o telefone e ligam pro intérprete na hora. Foi uma luta de alguns empresários aqui da comunidade, não vou falar o nome de nenhum, porque eu vou esquecer alguém. A galera da Câmara Sim, da Câmara, o Alejandro Pessini também, que assim, tem dado um apoio gigantesco para a nossa comunidade, né? A Andréa Almeida, que não podia deixar de mencionar ela, lutando pela comunidade, e finalmente, o que ela fez? Juntou vários empresários, nós escrevemos uma carta para o prefeito. A VIP, como atende uma parcela muito grande de brasileiro, nós temos uma necessidade muito grande desse serviço para nós, para a nossa comunidade. Foi aprovado finalmente. Nossa, então agora, abrem a voz. Eu vou mandar o link para vocês, depois eu mando aqui no grupo, para que, se houver alguma necessidade de alguma tradução, seja em qualquer área, hoje o brasileiro que vem, ele já tem esse serviço. Então, peraí, que agora eu vou ser o advogado do diabo, de falar que só vocês falaram. Então, nós caímos em contradição aqui. Porque nós falamos que temos que aprender a língua, que temos que nos adaptar à cultura americana, mas, ao mesmo tempo, junto com a Câmara do Comércio, que eu amo todos os meninos empresários, enfiamos no governo, você tem que ajudar a comunidade brasileira. Mas, Paulo, isso não impede da pessoa que migra conhecer a cultura do país. Eu acho que isso é um plus, é um serviço que a cidade de Orlando está oferecendo para o imigrante, maravilhoso, e não é só para o brasileiro. O hispano já é praticamente o segundo idioma mais falado. Pode ser para turista também, pra né? Turista. O turista tá vindo para cá, vai para o hospital, passa mal. Eu tive um turista, exatamente isso. Ponto, bingo, é isso. Eu vou desligar o microfone aqui. Desliga. Então é isso. Eu não vejo comodismo. E que a pessoa tenha a autoconsciência de que, apesar de eu ter essas comodidades, essa facilidade, isso não me dá o aval para que eu me acomode. Eu tenho quem fale português se eu precisar de ir no hospital. Eu tenho quem fale português se eu tiver que ligar para a polícia. Vou aprender a língua para quê? Para quê? Mas até para nós todos aqui que falamos inglês, que moramos aqui há muitos anos, o português no hospital é muito melhor, cara. Sempre vai ser, é nossa cultura. Porque não é. Você foi alfabetizado aqui, né? Mas eu acho que às vezes tem uma dorzinha lá, não sabe nem português o nome. Como você vai saber em inglês? Não, é que nem igreja pra mim, o culto tem que ser em português. E olha que eu falo inglês fluente. Olha, pra mim já não, porque eu aprendi pra igreja e orar em inglês. Pois é, eu também não. Eu prefiro o inglês. Pra mim, eu só me conecto, realmente assim, parece que o meu coração só se abre se eu estiver ouvindo. E olha que eu aprendi inglês aos 11 anos de idade. Não consigo. A minha filha já é o contrário. Ela só vai ao culto em inglês e é ali que ela... eu acho que essa conexão varia muito de pessoa para pessoa. Então, o que elas estão falando? O que elas estão falando é legal de falar português, tudo, mas aqui é Estados Unidos. Eles não têm obrigação nenhuma. Quem tem obrigação somos nós de nos adaptar com um sistema que já vem funcionando, por isso que nós estamos vindo aqui. O Brasil, infelizmente, não funciona, por isso que nós estamos aqui, porque no mundo perfeito... Nós gostaríamos de estar no Brasilzão, ter essa vida que a gente tem agora aqui, segurança, condições financeiras, poder de compra, educação, transporte, vias públicas maravilhosas. Nós preferíamos estar no Brasil. Essa é a realidade, junto com a família, com os amigos, mas infelizmente o Brasil hoje não oferece isso. E até as mesmas pessoas que já têm uma condição muito boa, como a Pri, a maioria dos clientes da Priscila, e muitos dos meus amigos, eles falam, Paulo, eu vou para São Paulo, eu falo, poxa, eu não trocaria essa vida boa. Mas ele falou, são 8 quarteirão. Você vive preso aqui, enquanto aqui as crianças andam de vidro aberto no verão só para poder sentir o ar. Aqui no Brasil não tem essas condições, né? Infelizmente. Então não é só o dinheiro que esse país proporciona. Eu acho que a segurança, a educação, a medicina, que falo muito mal dos médicos aqui, mas a medicina aqui é de primeiro mundo, a tecnologia. Talvez não tenha a purpurina que os brasileiros bem-sucedidos e ricos do Brasil estão acostumados, que até os pobres gostam também,
todo mundo gosta de uma purpurina, que aqui não tem, aqui os médicos são práticos, eles não querem ouvir se tua mãe teve derrame e morreu 3 anos atrás. Não conta historinha. Né? Não querem saber de historinha, mas aqui tudo é melhor. Menos eu acho que só nós, os brasileiros, nós somos melhores ainda, eu acredito. Sou casado com uma americana, mas eu acho que o brasileiro em si é diferente, né? Nós temos um diferencial. Por isso todo mundo é apaixonado pelo brasileiro.